Querido Pai, nós te pedimos a orientação do Espírito Santo para que nós possamos transmitir a outros aquilo que aprendemos. Amém. Esteja conosco nessa hora, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que eram de outras igrejas, de outra igreja talvez, já têm ouvido esse sermão, mas os irmãos de Pirapiras eu acho que ainda não. Então, nós vamos relembrar, ou então vamos assistir pela primeira vez. Uma vida transformada. Eu fico lembrando dessa cidade. Nós vamos falar agora sobre uma cidade muito bonita. Não vou falar para vocês me dizerem o nome, porque seria injusto com os irmãos de Ribeirão quando assistir esse sermão, certo? Mas quem já assistiu já sabe qual é. Então vocês imaginem só, um deserto, causticante, olhava de um lado, muita areia, do outro, a areia também, e as pessoas andando, e vão indo, quando avistam umas montanhas, ai que maravilha, nós já estamos chegando na cidade, e a cidade é muito, muito linda. Essa cidade que nós estamos falando é uma das cidades mais bonitas da época de Jesus. Então, eles continuaram andando, as pessoas continuavam andando, e aí elas avistavam as palmeiras, aqueles jardins maravilhosos, aquelas cidades, aquelas mansões muito bonitas. Na época de Jesus tinha tudo isso. E muito antes de Jesus também tinha. A gente pensa nas nossas cidades agora, mas naquele tempo tinha cidades maravilhosas e melhores até do que as nossas. E aí a pessoa já ia ficando feliz porque estava chegando. E aí tinha aquela brisa gostosa, que já não era tão quente. E aí olhando aquele jardim, aquelas casas lindas, as pessoas já ficavam felizes, Mas, como eu disse, essa cidade, muitos já sabem, outros não. Então vamos ver em Deuteronômio 34:1. Aí vocês vão ver de que eu estou falando. Quem achar pode ler. Deuteronômio 34:1. Então, irmãos, eu fiquei maravilhada, Deus pegou Moisés, quando já estava bastante cansado, subiu uma montanha, e ali ele mostrou que a Canaã, que era a cidade porque eles tinham tanto lutado. A nova Canaã somos nós que estamos lutando, Então, Deus falou: olha, Moisés, que coisa linda. Olha que cidades lindas. Mas você não vai entrar aí. Você não vai poder entrar. Só que a gente pensa assim, a gente fica com pena de Moisés. Só que ele não merece pena, porque ele foi para um lugar muito melhor, Ele foi para um lugar onde nós estamos tentando ir. Então, como chamava a cidade? Agora eu posso perguntar. Como chamava a cidade que eu estou falando agora? Jericó. Cidade de Jericó, muito bem. Então, aí, para vocês terem uma ideia de como era importante aquela cidade, os príncipes, as pessoas, os romanos, que tinham os imperadores romanos nessa época de Jesus, eles usavam a cidade de Jericó como cidade de veraneio. Então, eu acho que seria assim como Búzios, como essas cidades, como para nós aqui,
E fala assim, Guarujá, né? Guarujá também, os ricos gostam de ficar lá, porque é uma cidade mais para pessoas ricas. Então, os imperadores ficavam naquela cidade. E tinha uma coisa muito importante naquela cidade também, que eu lembro, que na minha cidade era muito pequenininha, minha cidade só tinha uma rua, onde eu nasci. E tinha um prédio de 3 andares, que chamava o prédio da coletoria. Eu nem sabia o que era isso, fui descobrir depois desse serviço. Era o lugar mais bonito da nossa cidade, a coletoria. Imagine, né, uma cidade tão pequenininha, tão pobre, já tinha 3 andares. Né? Eu imagino a coletoria dessa cidade de Jericó. Irmãos, para vocês terem uma ideia, como seria gostoso morar lá, é o seguinte: quando você ia chegando perto da cidade, você já ia sentir um aroma muito gostoso. Mas era tão bom aquele aroma, que era o aroma mais importante, mais gostoso da época. Então, você já imaginou você chegando, sentindo aquele perfume de bálsamo, que delícia! E é por isso que aquela era uma das cidades mais ricas da época e uma das cidades mais importantes. Não era porque eu tinha o Jordão e os peixes, não. Ela não era importante por causa dos peixes. O cheiro não era o cheiro dos peixes, era o cheiro do bálsamo. Lá se cultivava o melhor bálsamo que existia no mundo. Então, todos vinham comprar bálsamo naquele lugar. Então, por isso que ele era um lugar muito escolhido pelos príncipes, né, pelas pessoas ricas da época. Aqui diz que era localizado na planície da Palestina, e fica a apenas 24 quilômetros de Jerusalém. Eu não sabia. É tão pertinho, né? Seria, mas agora imagine vocês, uma pessoa de a pé, andar 24 quilômetros do sol quente, aí é horrível, né? Então, Jesus andava a pé, direto de a pé. Mas, aqui fala quanto à altitude, não sei se interessa a vocês. Mas Jerusalém ficava a 1000 metros de altitude, e esse era um lugar muito desejado, como eu já falei para vocês. Vocês já sabem por que era uma cidade próspera, porque tinha o melhor bálsamo. E aqui não diz que é agradável, diz que era agradabilíssimo. E tinha também uma pessoa que morava naquela cidade. Era uma pessoa muito importante, muito rica. Era uma das 10 pessoas mais ricas do lugar. Alguém quer arriscar o nome da pessoa? Então vou contar uma curiosidade para vocês vão descobrir o nome dele. Hoje em dia, se a gente compra 5 kg de arroz, nós pagamos 40% de imposto. Isso eu acho que você sabe, né? Naquele tempo, eles cobravam 21% de imposto. Interessante, né? Eu acho que nós temos um pouco de razão de reclamar do imposto, porque o imposto hoje é tão caro, né? E naquela época eles já reclamavam tanto, já era tão injusto cobrar 21%. Mas tudo bem. Quem era o homem que nós estamos falando? Quem falou Zaqueu? Oh, parabéns, irmão, muito bem. Agora, como vocês já descobriram, não tem mais graça continuar falando, né? Nós vamos para a Bíblia e vamos ler a história de Zaqueu. Por favor, capítulo e versículo. Capítulo 19, versículo de 1 a 10. De Lucas. Oi? Lucas, de 1 a 10. Pode procurar. Lucas, de 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10, é isso? Isso. É que eu já indiquei uma pessoa para ler, então eu estou esperando vocês acharem. Todos acharam? Amém. Por favor. Tendo Jesus
entrava em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito obrigada, Júnior. Muito bem. Agora todo mundo está sabendo do que nós estamos falando, né? Zaqueu, ele morava em Jericó. Zaqueu era um homem muito, pode responder, muito rico. Então, primeira coisa, a turma diz que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Só que Zaqueu era muito rico e não era feliz. Então, nós temos que pensar que nós temos que viver com o que podemos conseguir, sem ficar almejando tanto riqueza, porque a riqueza fica quando nós vamos, né? E tem gente que se vende por causa da riqueza. Ele não fica sem caráter, né? Porque ele se vende, ele se corrompe, ele deixa a família, ele deixa os pais, ele deixa tudo, correndo desesperadamente para vencer na vida. E aí, quando ele vence na vida, igual aquela história do pescador, né? Era pescador, não vou contar, só vou resumir. Era pescador, foi para a cidade grande, ficou muito rico, para depois voltar, depois de aposentado, a ser um pescador. Então, seria muito melhor se ele tivesse ficado vivendo feliz ali com o pescador a vida inteira, né? Porque o dinheiro, quando a gente envelhece, já não traz mais alegria para nada. E quando a gente é novo, leva-nos a ter sérios problemas, né? Porque as pessoas se aproximam, a gente não sabe se é pela pessoa ou se é pelo dinheiro. Então, Zaqueu, ele tinha muito dinheiro, mas Zaqueu não tinha uma coisa que nós procuramos, todas as pessoas procuram. Ele não tinha a felicidade, Zaqueu não era feliz. O dinheiro, quando mal compreendido, ele transforma num Deus. E aí, é tudo aquilo que eu falei, né? Leva uma vida louca, o tempo todo, correndo atrás de melhorar. Vocês podem ver outra coisa. Vocês podem ver. Se a gente consegue um carrinho bem velho, qual é o nosso objetivo? Lutar para conseguir o melhor. Se a gente consegue o melhor, a gente luta para conseguir um zero. E assim vai. Conseguir o zero, a pessoa fica feliz? Fica nada. Elas querem uma marca melhor. E assim nunca as pessoas estão satisfeitas. Mas isso são pessoas que não têm Jesus no coração, né? Então Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu não era feliz. Sabe por que ele não era feliz? Porque ele fazia tudo que o pecador faz. E o pecado, ele não traz felicidade. É incrível. Eu tenho pessoas até da minha família que eu sinto muito acontecer isso com ele. Mas ele leva uma vida de ilusão. Ele trabalha, à noite ele vai lá, enche a cara de cerveja e volta rindo para casa feliz, para poder aguentar a mulher ficar no ouvido, falando. Então ele fala: quando eu chego em casa, pode falar à vontade, tudo que ela fala eu dou risada. Então é uma vida de ilusão, né? Não larga, porque gosta, não aguenta o que a mulher faz, mas não é feliz, porque a felicidade para ele depende do alto. Então, aí, como nós falamos, né? Todos nós queremos melhorar de vida. Isso é errado? Não, não
irmãos. Isso é certo, todo mundo quer melhorar de vida. Agora, o que nós não podemos é esquecer Deus para melhorar a nossa vida, deixar de nos comungar com Deus para corrermos atrás da felicidade, né? Então aqui tem Lucas 19:2. Zaqueu também possuía o que muitos desejam e almejam. Então, vamos falar agora, vamos inspirar os políticos, né? Que já falamos um pouco de nós. Zaqueu, ele era chefe da coletoria, ele não era um cobrador de imposto comum. Se ele fosse um cobrador de imposto comum, batia na porta de uma pessoa lá, era perigoso até levar umas pancadas, né? Mas não, ele era uma pessoa assim muito grande, como eu disse, ele era um dos 10 homens mais ricos e mais bem conceituado. Zaqueu era chefe da coletoria romana, ele tinha tanto poder que podia mandar qualquer pessoa para a cadeia, inclusive iniciar um processo sumário contra ela ou a sua família. Ele não era apenas um funcionário do órgão público, era ele que dava as ordens. Então, Zaqueu, ele era pequeno na estatura, mas no poder ele era muito grande, ele mandava e desmandava. Para ter um exemplo, nós aqui, pelo menos eu, vou falar de mim porque assim eu não erro, né? O mais longe que eu pude ir em outro país foi no Paraguai, na Argentina. Então, mas tem lá a ponte da amizade, né? Consegui atravessar lá 3 vezes. Uma de ônibus, uma de carro e uma de a pé. Então, quando você passa de ônibus, tudo bem, você tem um tipo de fiscalização. Eles entram, olham tudo para ver se você comprou a cota normal. Se você não comprou a cota normal, porque você tem que ir. Todo mundo sabe disso, né? Se você passa de carro, eles vão parando a gente pela estrada. Daí eles vão tomando aquilo que foi a mais. E se você passa, como no caso eu passei, já pega o teclado na mão, eles nem olham para você, né? Porque você já sabe que você não está carregando nada de mais do que você poderia levar. E ali eles mandam e desmandam. Ali, se eles quiserem parar alguém e tirar tudo deles, pode. Eles usam qualquer argumento e tira. A gente vê tanta gente chorando aí, né, quando vão fazer compra no Paraguai. Mas também as pessoas podem ser corruptas, porque onde corre dinheiro pode correr a corrupção. Então eles são sempre trocados, os funcionários são sempre trocados, para não criar vínculo entre as pessoas que atravessam a ponte e deixar as pessoas passar com mais coisas do que deviam. Então, mas Zaqueu não, Zaqueu ele era muito corrupto, ele era o chefe de tudo, ele cobrava o que ele queria. A gente vê nos filmes, né, pessoas correndo com aquele pouquinho de coisa e os homens atrás tomando e batendo, e era ele que mandava em tudo, ele que mandava tudo. Então, depois de ele ser rico, né, que nós já vimos que ele é rico, ele almejava mais uma outra coisa. O que os ricos mais almejam depois do dinheiro? O que Silvio Santos queria ser, sendo que era tão rico? Ser presidente, né? Ele queria ser um dos maiores. E é assim que as pessoas fazem. Então, Zaqueu também queria ter o poder. E ele conseguiu ter o poder na mão, né? Para mandar e desmandar. Então, nós já falamos sobre dinheiro, poder, né? Riqueza. E vamos falar sobre família. Zaqueu devia ter uma família, não devia? Ele era um homem de meia idade. Ele era um homem bem conceituado. Ele tinha um belo palácio, né? Um belo jardim. Tinha que ter, né, filhos, netos para correr, andar para lá e para cá, não tinha? Então, ele tinha uma família, porque ele era a base da sociedade. Quem é a base da sociedade tem que ter uma família. Então, a família dele teria que ser uma família bonita, bem estruturada, mas na família dele faltava uma coisa. O que será que faltava? Ele não tinha felicidade, só que eu estava correndo atrás da felicidade. Ele já tinha tudo que ele poderia
hoje? É isso aí. Todo um bom tanto de gente com dor. Eu também. Mas Zaqueu tinha muita saúde. Por que nós sabemos que Zaqueu tinha muita saúde? Vocês estão lendo aí na Bíblia, não estão? Deixei todo mundo com a Bíblia aberta na história de Zaqueu. Tá. Quem quer falar para mim por que Zaqueu tinha muita saúde? Muito bem, gostei de ver. Você também, né? Ótimo, eu deveria trazer uma pilha de livro. Para cada coisa que vocês acertarem, você ganha um livro. Então, gente, é só a gente imaginar, né? Quando Zaqueu ouviu falar em Jesus, Zaqueu conhecia a Bíblia também, sabia? Porque quando ele ficava muito triste, muito desesperado, aquele trabalho todo, aquela papelada da coletoria, o que ele fazia? Ele ia lá perto do Rio Jordão, naquela brisa gostosa, e ouvia João pregar. Então ele ouviu muitas e muitas passagens, ele sabia que iria vir o Messias, ele sabia muita coisa, ele não era ignorante, não. Ele conhecia muito os sermões de João e ele gostava dos sermões de João. Então, sabe por que ele tinha muita saúde? Porque quando ele ouviu falar em Jesus, ele largou tudo o que ele estava fazendo, saiu correndo e pensou: eu não vou conseguir ver Jesus, porque Jesus está a multidão está muito grande, eu não vou conseguir chegar perto, eu sou baixinho. Então, ele correu, cortou o caminho, atravessou e subiu em uma árvore. Todo mundo sabe dessa historinha, né? Desde criança. Zaqueu subiu na árvore e ficou ali esperando. Posso falar só um pouquinho? Eu acho que a necessidade dele era maior do que a saúde. De subir na árvore. Se eu tiver cheio de dor, eu vou subir na árvore e vou ver Jesus. Se for para ver Jesus é diferente, né? Mas se for agora, eu veria, eu parecia uma macaca, né? Correndo, brincando nos galhos das árvores. Agora eu sou, não tem mais condições, não. Então, aí, nós às vezes não temos saúde porque temos maus hábitos, né? Talvez vocês queiram vir na igreja para encontrar com Jesus, mas não pode vir porque a esposa é descrente, não impede que o marido venha, às vezes o marido impede que a esposa venha, às vezes uma família, mas não se prenda por nada. Venha aos pés de Cristo. Tenha em mente que vocês não vão vir aqui para ouvir o pregador, ouvir fulano e ciclano, vocês vão ouvir a palavra de Deus e vocês vão ter um encontro com Jesus. Então, às vezes, a gente esteja falando para uma pessoa que tem algum vício, algum mau hábito, seja qual for a barreira que Satanás está colocando e impedindo que você veja Cristo, em nome de Jesus, siga adiante, siga em frente. Deus está desejoso de encontrar com você. Está tão desejoso, assim como Zaqueu estava desejoso de encontrar com Jesus. E cada um de nós temos que nos analisar. Ao invés de nós olharmos dos lados para ver fulano ou ciclano, não vamos fazer isso. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque é tão fácil alguém chegar, você errou nisso, 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 mas é tão difícil a gente se admitir que nós estamos errados. Então, às vezes é um filme de terror que você vive assistindo, isso não é legal. Às vezes é um filme pornográfico, você assistindo isso, pode ter certeza que você não vai estar no céu. Então, são coisas que vão além da igreja, além dos ensinamentos. E tem pessoas que falam: não, eu estou assistindo, tudo bem, às vezes nem sabe que isso é tão errado, né? Então, qual o problema a gente está comentando sobre isso? Então, não desista de Jesus. Então, quando nós estamos com um problema, as coisas se tornam muito pesadas. Eu vou ler um pedacinho aqui. Pode ser que nessa manhã
existe alguém aqui que se sinta assim, como se estivesse carregando uma tonelada de chumbo nas costas, né? O meu marido tinha costume de falar que a minha mãe colocava uma pedra na cabeça e subia o morro, né? Porque ela pegava os problemas de todo mundo e colocava em cima dela. E nós podemos fazer isso, porque só o nosso problema já é difícil. Em João 1,27 diz: foi naquela ocasião que Zaqueu escutou falar de Jesus, que viria alguém de que João não era digno de desatar a sandália dos pés, ele era o Salvador. As palavras de João: não pensais, mas não é isso mesmo, não pensais mais do que vos é ordenado. Então, se Deus vai dar alguma coisa para nós, a gente não precisa ficar desesperado pedindo, porque Ele sabe que nós precisamos, né? E então nós temos que pedir as coisas que realmente nós estamos precisando. Então a barreira de Zaqueu era a estatura. Talvez para nós seja o medo de enfrentar os nossos problemas em casa, no trabalho. Então aqui diz: se Cristo foi capaz de mudar a vida daquele homem, Ele pode mudar o quê? Pode mudar a nossa também, pode mudar a minha, pode mudar a sua. Às vezes a gente está sofrendo tanto e não sabe por que está sofrendo. Quem não pode mudar aquele sofrimento? Só Jesus, mas ninguém. Então, agora como Zaqueu já tinha tudo que ele precisava, dinheiro, família, poder, tudo, ele ainda não tinha encontrado a felicidade, ele precisava de Jesus, e ele soube que Jesus estava ali, ele cria em Jesus, e ele foi correndo ao encontro de Jesus, e como nós dissemos, ele tinha saúde, então ele subiu correndo naquela figueira, árvore, esse cômoro, né, eu acho. Então, é que eu não quero me prender muito, senão eu demoro. Então, ele subiu e ficou esperando. Zaqueu já tinha visto Jesus alguma vez? Não. Jesus já tinha estado com Zaqueu? Não. E quando Jesus estava ali debaixo daquela árvore, porque ele já sabia, né? Já tinha aquele propósito, porque ele sabia que Zaqueu estava lá em cima, o que ele falou? Zaqueu deve se depressa. Por isso que eu falo, ele tinha boa saúde, senão Jesus ia mandar: desce depressa, né? Desce devagarzinho para você não se machucar, para piorar mais o problema. Não, desce depressa. E ele tinha uma família, porque Jesus falou que ia pousar na sua casa. E naquele momento, Zaqueu ficou muito feliz. Ele deveria ser todo envergonhado, mas ele queria. E o que ele queria era encontrar Jesus, ele encontrou. E mais do que isso, Jesus chamou ele pelo nome. E Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Então, como que ele poderia saber o nome de Zaqueu? Porque ele era o próprio Cristo, né? Então, irmãos, eu vou ler o seguinte para vocês. Queridos irmãos, Deus não quer apenas uma parte da sua vida, só no sábado. Ele não quer uma parte da sua vida só na igreja, no culto. Cristo quer todo o teu ser, todo o seu coração. Então, o que Deus não quer? A gente só no sábado aqui, nem só no domingo e nem só na quarta. Ele quer nós aqui todos os dias. É poucos dias, né? Só 3 dias aqui no encontro com Cristo. Mas esse dia é muito importante. Todos esses cultos são maravilhosos, são muito importantes. Se Cristo foi capaz de mudar a vida daquele homem, Ele pode mudar a sua vida também. Basta apenas você dizer: Senhor, olha para mim. Olha o que eu tenho feito na minha vida, Senhor. Tenho tentado de todas as maneiras ser feliz. E olha o que eu consegui. Só me machuquei, feri as pessoas que eu amo. Por favor, Senhor, entra na minha vida. Estou abrindo o meu coração agora. Ajuda-me a buscar-me diariamente, a cada manhã, a cada noite. Deixe que você dirija a minha vida.
Porque nós pedimos para Deus nos dirigir e nós queremos dirigir. Então nós temos que deixar que Deus nos dirija. Estou abrindo meu coração agora. Ajuda-me a buscar-te diariamente. Entendo que não posso deixar a minha vida sem a direção do Espírito Santo. Se essa for a sua decisão, dar tudo de você em resposta ao grande amor que Cristo deu na cruz do Calvário por você, venha a Cristo agora e seja um mordomo do seu amor. Então, Deus não quer nosso dinheiro, Ele não precisa de dinheiro, Ele precisa do nosso coração, né? Nosso dinheiro dele é muito pouco, então é o nosso coração, e nós precisamos de Jesus. Então, eu passo dessa leitura as minhas palavras. Que Deus nos abençoe, que a cada dia nós possamos vir à igreja, que nós possamos nos entregar cada vez mais para Jesus e deixar que Ele faça a obra em nossa vida.